moçada, beleza? Bom, ocorreu aí a segunda etapa do 38º, né, exame de ordem, e como professor de Direito Constitucional, eu gosto sempre de dar uma olhadinha na prova. Eu não vou fazer a análise da prova inteira, porque aí tem um monte de vídeo no YouTube. O que eu queria com esse vídeo, na verdade, era só chamar sua atenção para o tanto que o Direito Constitucional é a mãe. E assim, se você ainda não está fazendo segunda etapa, cogita dar uma escolhida em Direito Constitucional. Cara, é a prova muito tranquila, é uma prova que é uma mãe, ela te fala tudo que você precisa saber, você não vai ter dúvida na peça. Pode aparecer assim, por exemplo, no 37º teve uma galera que achou ruim o critério de correção da peça, mas você não ficou em dúvida em qual peça que era. Só a pontuação lá que o pessoal achou ruim, mas assim, eu particularmente não entendo, porque se você olhasse as provas antigas, o que ela cobrou no 37º, que o pessoal virou, nossa, direito administrativo, cara, eu já tinha cobrado isso como pontuação em provas passadas. Então, assim, eu particularmente achei meio forçado a crítica da galera. Eu entendo que faltou, mas não que a cobrança foi estranha. Mas, enfim, deixa o 37º para lá, vamos falar um pouquinho do 38º. A organização não governamental Alfa, constituída há mais de uma década, poxa, mais de um ano. Se você está dando uma olhadinha lá no artigo 5º, você sabe que a associação ela é legitimada, beleza? Para o mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, desde que constituída há mais de um ano, não tem uma coisa assim? Então, só isso daí já te dá uma pista do que vai aparecer para frente. Liderou durante vários anos uma campanha no Senado Nacional com o objetivo de que a Constituição da República fosse alterada. Bom, ela não é um legitimado. Se você for lá no artigo 60 da Constituição, você vai ver que a associação não pode propor emenda constitucional, né? Mesmo que seja de representação em âmbito nacional. Não existe isso. De modo a contemplar alguns direitos sociais de natureza prestacional, ou seja, uma obrigação de fazer do Estado, né? Direcionados a uma minoria ética historicamente excluída da realidade brasileira. Os associados de Alfa eram justamente integrantes de uma minoria ética. Cara, em direito constitucional, nesse ponto aqui, você já matou a questão. Matou por quê? Se os associados, aliás, se esse integrante da minoria ética são os associados, você concorda comigo que é um grupo específico? Então, repara, esse grupo específico faz parte de uma associação. Bicho, eu sei que você não leu o enunciado inteiro, e é óbvio que você vai ler. Mas em direito constitucional, você está fazendo uma prova de direito constitucional, dentre as ações que nós estudamos, a gente tem que tomar muito cuidado com duas. Né? Neste caso, neste contexto aqui, que é uma ação do controle concentrado, que é a ação direta de constitucionalidade por omissão, a tal da ADO, perfeito? E o mandado de injunção. Por quê? Porque os dois vão ter um requisito em comum, que é a falta de uma norma regulamentadora, que é o Estado tendo que prestar alguma coisa e não está prestando. Aqui ele já te deu uma pista, ó, natureza prestacional, o Estado tem que fazer alguma coisa. Provavelmente ali no meio vai falar que ele não está fazendo. Eu juro que eu não li. Juro mesmo. Eu sei qual peça que é porque eu li o último parágrafo, mas eu não li o enunciado inteiro. Mas eu estou te chamando a atenção o seguinte, uma pessoa que está preparada para fazer a prova, de fato, uma pessoa que está preparada para fazer uma prova, não tem dúvida em direito constitucional. Você já mata, assim, é muito nítido, a banca não te dá opção de errar. Porque se você errar, bicho, não tem jeito. Então vamos lá. Minoria ética. Alfa, por sua vez, tinha como objetivo zelar pelos direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão. Cara, direitos de primeira dimensão, civis e políticos, segunda dimensão, sociais, econômicos e culturais. Tudo bem? Primeira dimensão, a gente pensa no marco histórico da primeira dimensão, propriamente dita, a Revolução Burguesa. E a segunda dimensão é bom você associar, por exemplo, com o século XIX, dos direitos sociais. Beleza? Pós-guerra, enfim. Isso aqui não sei se você vai usar isso na peça, mas enfim, você poderia usar isso para uma questão lá na frente e trouxe isso na prova, e são dados importantes. Que eram alcançados pela igualdade formal. Aqui também tem um conceito interessante. Olha, ele falou sobre igualdade formal, aí você lembra lá do artigo 5º caput, aliás, artigo 5º, inciso 1º, perdão, e que vai falar sobre todos são iguais perante a lei.
E aí essa igualdade que está escrito lá, por óbvio, a gente tem dois tipos de igualdade, formal e material. Qual que é importante você saber? A material, porque a formal já está escrito, formal que está escrito, material é o mundo da vida. Então, a igualdade material é que nós almejamos com a Constituição Federal. A igualdade formal é o que está escrito na lei, é a letra da lei, beleza? Lembrando que aquela igualdade lá é a igualdade material. Me perdi aqui. A omissão desses direitos, olha, não está sendo feito algo que deveria fazer. Desses direitos estava comprometendo a própria subsistência das pessoas, ou seja, não estava deixando as pessoas sobreviverem, né? Colocando em risco a sua existência por não disporem do mínimo para sobreviver, além de viver em modo... Gente, é muito engraçado. Quando eu penso no que eu estou lendo e em seguida o cara escreve o que eu pensei. Em razão desse esforço e do engajamento das lideranças partidárias, foi promulgada uma emenda constitucional. Então, os partidos se juntaram, fizeram uma emenda constitucional. Se tem representação do Congresso, seja no Congresso Nacional, né, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, beleza? Uma pessoa pode fazer. Então é legitimado, né? Apesar das tentativas de que os direitos sociais fossem vinculados em normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, ou seja, você não tem dúvida do que está escrito e a aplicação dela é no momento em que entra em lei. Prevaleceu o entendimento do Poder Legislativo Federal, no âmbito do Legislativo, de que deveriam ser previstos em normas programáticas. Então, normas programáticas são aquelas que estão programadas para causar o seu efeito no futuro. Tá? Em essência, o efeito no futuro. É os objetivos da República, né, como grande exemplo. Você tem como objetivo, você tem lá o CONGAERPO, né, construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Isso tudo são normas programáticas, você está programando aquilo ali. O que gerou grande desabor para a organização não governamental. Claro, ela queria uma eficácia pronta, né, plena e imediata. Afinal, não obstante o transcurso de 8 anos, desde que a promulgação da reforma constitucional, ainda não tinha sido editada lei ordinária que integraria o seu conteúdo pormenorizado cada um. Então, falta de uma lei. Cara, falta uma lei constitucional, não tem dúvida. Só tem duas opções. ADO ou mandado de injunção. E como que eu já sei que é mandado de injunção e eu não tenho dúvida? Porque, cara, o enunciado te contou. Provavelmente a associação vai defender apenas os direitos de quem está associado a ela, aquela minoria, é um grupo específico. Cara, se é um grupo específico, mandado de injunção. Agora repara, mandado de injunção, assim como mandado de segurança, pode ser dois, né? O individual ou o coletivo. Nesse caso é o quê? É uma pessoa só? Não, é um grupo, não é? Então é coletivo. Mandado de injunção coletivo. Pronto, não tem jeito, cara. Não tem como se encaixar qualquer outra coisa aqui, não. Em razão da omissão, os associados de Alfa não estavam fluindo dos direitos sociais, que gerava grande insatisfação entre eles. Por outro lado, alguns integrantes da mesma minoria ética fluíram dos direitos, já que o tribunal competente tinha reconhecido a omissão do Poder Legislativo Federal em diversas ações constitucionais de natureza individual, anteriormente ajuizados com o objetivo de assegurar a fruição. Como o prazo fixado nos processos individuais para a regulamentação dos direitos sociais não foi cumprido, o próprio tribunal deliberou em contornos gerais dos direitos e impôs a observância. À luz desse quadro, a organização não governamental Alfa contratou seus serviços como advogado para que ele pudesse ajuizar uma ação constitucional cabível. Então é uma ação constitucional, claro, né? Aqui tem que estar dentro da Constituição, né? Em benefício de seus associados, de modo que, apesar da omissão do legislativo em regular a matéria, pudessem fruir dos direitos sociais de matéria prestacional prevista na norma programática da emenda constitucional número XX. Redige a peça processual adequada o objetivo almejado pela organização não governamental Alfa, observando que se dispõe uma das alíneas do 102. Bicho, mandado de injunção coletiva. Tranquilo? Aqui, talvez ele... Se bem que está no 103, né? Não é no 102. Que são os legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, que são os mesmos legitimados para a ADO. A questão aqui do 102, vamos dar uma olhadinha no 102. Artigo 60, artigo 102. Só para a gente ver aqui, ó. Artigo 102.
Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a grade cabendo-lhe processar e julgar. Ação direta de inconstitucionalidade, tal. Habeas corpus, tá. Ação direta de constitucionalidade, as infrações penais comuns, governo, tal. É a legitimidade do Supremo, né? Nesse caso aqui. Então, na verdade, o que ele quis dizer é o seguinte: nós estamos analisando uma emenda constitucional feita pelo Congresso Nacional, não sei se ele especificou, se foi Câmara, se foi Senado, mas isso não importa. E aí você vai fazer um mandado de injunção coletivo direcionado ao Supremo. É só isso, beleza? Esse aqui eu tô com o gabarito comentado, eu juro que eu não li. Vamos ver o que está escrito aqui? A peça adequada nessa situação de petição inicial é o mandado de injunção coletiva. Cara, até a 1 tem menor de. A petição deve ter interessado ao ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Claro, vai para o Supremo. Órgão jurisdicional competente para referir a ação no inciso 1, a linha Q. Bom, é isso que ele te mandou ler, né? Lá. O examinado deve indicar a qualificação das partes. Bom, aqui o gabarito comentado não me interessa. O que me interessa fazer, o que me interessa nisso aqui, eu juro que eu não li, tá? Mantive aqui, já tinha identificado a peça, porque eu peguei o PDF original e li a última aqui, ó. Na verdade, a penúltima, salvo engano, né? Em razão da omissão, os associados alfa. Cara, bom, aí você matou. E aí li aqui, né? Organização não governamental alfa. Quando ele te cobra DO, o que ele tem que fazer? Ele tem que te falar que você é um dos legitimados, do 103. Não falou que é legitimado. Pronto, sobra mandado de injunção. Aí você fica na dúvida, mandado de injunção individual ou coletivo? Você olha, é uma pessoa? Beleza, é individual. É uma coletividade? Beleza, é coletivo. Pronto, acabou. Não tem segredo. Não tem como você errar. Não tem como você mandar mandado de segurança aqui, pelo amor de Deus. Beleza? Não tem como você pensar em... Putz, pior que não tem como você pensar em nada, né? Porque vamos pensar nas ações constitucionais como um todo, né? Vamos imaginar, habeas corpus. Pô, não tem nada a ver, não tem ninguém preso aqui, não tem ninguém cerceado direito de ir e vir. Habeas data, ninguém está procurando aí retificação de dados, enfim. Mandado de injunção a gente matou. Mandado de segurança, pelo amor de Deus, né? Lembrando que o mandado de segurança, o direito líquido e certo, ele é previsto, tá? Você não pode, e ele não tem prova, né? Não cabe dilação probatória no mandado de segurança. Deixa eu pensar aqui, a ação popular não tem nenhum ato fiscalizatório da sociedade aqui dentro, a ação civil pública também não, que é a ação popular. A diferença de um para outro é que a ação civil pública é feita por legitimado e a ação popular é o próprio cidadão. Aí você cai num controle concentrado. No controle concentrado a gente pode pensar em ADI, não está ferindo lei federal, até mesmo porque não tem. A gente pode pensar ADPF, que não tem nada a ver com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tem nada a ver com reclamação constitucional, não tem súmula vinculante sendo violada. Não é recurso, até mesmo porque não está falando de ação que já tramitou de alguma forma. Ficou faltando... tirando o ADO que sobrou aqui, ficou faltando alguma aqui, mas agora na minha cabeça não está vindo quais que poderiam ser. Ação direta de constitucionalidade, pior ainda, não está falando nada de provar a constitucionalidade de alguma lei. Enfim, não tem como você errar. Sinto muito, mas não tem como você errar. Não tem como. Não é recurso extraordinário, não é recurso especial, não é a maioria dos remédios constitucionais, com exceção do mandado de injunção. Você só vai ficar na dúvida em que? Mandado de injunção mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual que é a diferença das duas? Uma só pode ser proposta por legitimado, a outra não. Entretanto, essa outra aqui, que é o mandado de injunção coletivo, aí você vai ficar, o mandado de injunção, você vai ficar na dúvida de individual ou coletivo. Por que é coletivo? Porque é um grupo determinado de pessoas. Ponto, acabou. Beleza? Por isso que eu tô falando. Constitucional, não tem como você errar. Quer estudar constitucional de forma direta, de forma prática, mirando para você, entendendo qual que é a sua dificuldade, entendendo qual que é o seu problema com o direito constitucional, é só entrar em contato. Me manda uma mensagem, pode ser pelo
pelo próprio YouTube, coloque aí embaixo nos comentários e eu entro em contato com você. Beleza? Tranquilo? Estou disposto a te ajudar, estou disposto a te fazer uma mentoria e não é coach, tá? Não tem essa palhaçada aqui. O negócio é faça isso, faça questões dessa forma, estude dessa forma, faço exercícios para você, mando exercícios inéditos, você me manda e eu leio e vejo como é que tá, beleza? Te ensino a escrever, te ensino a fazer a peça, mando para você material sobre como fazer a peça, para cada uma das ações que podem cobrar, como trabalhar com o Vadimeco, como achar palavras-chave no Vadimeco. E assim, direto, beleza? Sem firula, sem enrolação. Tranquilo? Espero que tenha gostado aí. Até a próxima.